Amém, amados, amém, amadas. Pois olha só que coisa interessante. Há uns dias atrás, uma pessoa já de uma certa idade, ela me procurou com uma dúvida, né, com uma inquietação muito autêntica, muito genuína, que estava no seu coração. Realmente é uma pessoa já que tem uma idade avançada, que ainda está no seu perfeito juízo, né, uma pessoa que tem caminhado com o Senhor já há muitos anos, e ela veio com a seguinte preocupação, com a seguinte dúvida: e se eu perder, né, a minha capacidade mental, porque ela começou a perceber que estava ficando já esquecida de algumas coisas, e ela começou a perceber que estava fazendo um pouco de confusão com algumas coisas, e ela começou a se dar conta que ela repetia muitas vezes a mesma história para a mesma pessoa, e ela então, em cima disso, ficou preocupada que com o passar do tempo ela poderia, né, aí ter dificuldades na área mental, né, na questão de lembrar, de saber, enfim, de ter esse domínio sobre a sua mente, porque ela já há algum tempo percebia também uma grande dificuldade no seu corpo, né, no seu físico, especialmente na questão do caminhar, e o tempo, né, estava dando ali os seus sinais, a idade avançada estava aí dando os seus sinais. E ela então disse: e se com o passar do tempo eu me esquecer do Senhor? E se com o passar do tempo eu não puder fazer mais nada para o Senhor? O que vai ser de mim? E realmente, eu acho que eu nem consigo aqui transmitir assim a intensidade daquela preocupação, a intensidade da inquietação do coração dessa pessoa. E aquilo realmente me encheu de compaixão, e ao mesmo tempo me encheu de muito gozo e de alegria. Deixa eu explicar para vocês aí. Compaixão, primeiro, por ver, né, realmente que era para aquela pessoa um drama, era uma inquietação autêntica, genuína e realmente muito forte, muito intensa. Então, inquietação nesse sentido, uma dor no meu coração nesse sentido, mas ao mesmo tempo um gozo e uma alegria por perceber a disposição e a vontade que essa pessoa tinha então de permanecer nas coisas do Senhor. E aí, a partir dessa questão, respondi para ela, e a partir dali então eu tenho buscado no Senhor trabalhar um pouco essa ideia, e eu quero repartir então com quem me acompanha nessa hora algo que Deus tenha realmente trazido ao meu espírito, ao meu coração, e que está na sua palavra, e foi isso que eu respondi para aquela pessoa, que é o seguinte: uma coisa que eu já percebia, já estava notando, me dando conta em outros momentos, com outras pessoas mais jovens, ainda com muito vigor físico, com a sua cabeça no lugar, gente crente, gente que conhece, que caminha com o Senhor, que estava vivendo na sua trajetória de vida um momento diferente, mas gente que estava, alguns ainda estão, acho que muitos ainda estão, cometendo um engano, uma compreensão errada, como essa irmã, já de mais idade, estava também caindo, né, nesse engano, nesse erro, que é o seguinte: pensar que a salvação, pensar que nós recebemos algo porque nós merecemos. Ou seja, se com o passar da idade viesse aí um esquecimento, né, um Alzheimer, se com o passar da idade a pessoa não pudesse fazer mais nada, de fazer algo concreto, então ela poderia cair no esquecimento por parte do Senhor. Pensar assim é pensar que a graça deixa de ser graça, né? E aí eu lembrei, falando um pouquinho agora aqui mais a questão dos jovens, que é assim que nós, no começo da nossa caminhada com o Senhor, fomos alcançados por Ele.
Não fomos nós que alcançamos Ele, Ele nos alcançou. Inclusive há uma palavra do Novo Testamento que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, sempre é Ele, nunca somos nós, nunca sou eu, né? Sempre é Ele. E tem então aqui uma palavra, eu citei essa palavra para essa pessoa de mais idade, no Salmo 73, que diz assim, ó: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E um pouquinho antes aqui no capítulo 71, no verso 9, diz assim: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. O que a palavra está dizendo? O que eu tenho para repartir aqui nesse nosso tempo? Que assim como nós fomos salvos pela graça, assim como eu fui salvo pela graça, nós somos mantidos pela graça. Eu sou mantido pela graça. E para falar um pouquinho, para falar um pouco para os mais jovens, eu me acho jovem ainda, estou nas minhas faculdades mentais perfeitas, físicas também. E eu quero lembrar a mim mesmo, lembrar a ti, meu amado, minha amada, que se nós, da nossa caminhada, vamos fazendo algumas coisas no serviço ao Senhor, se nós vamos compreendendo algumas passagens bíblicas com a caminhada, a própria experiência, né, como eu gosto de dizer, a própria quilometragem que nós vamos tendo, a própria bagagem, vai nos ajudando a entender, a compreender. Quem sabe quando nós aí vivemos hoje uma situação nova e diferente, nós vamos lembrando de situações que ontem, semana passada, há 10 anos atrás vivemos, e vamos assim acumulando experiência. Isso vai nos ajudando a entender melhor a palavra, e vai nos dando graça e sabedoria, para até termos um comportamento mais amadurecido diante de uma situação que se apresenta para nós hoje. Na verdade, não é porque nós vamos tendo mais um know-how, mais conhecimento natural e humano. É graça de Deus. É misericórdia do Senhor. É bondade do Senhor. Mas eu sei que corremos esse risco, né, de esquecer, de achar, depois de um certo tempo de caminhada, depois que vamos tendo uma certa bagagem, nós somos tentados a pensar que caminhamos da nossa própria força, caminhamos da nossa própria, no nosso próprio braço. Nunca foi assim. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se hoje nós amamos o Senhor, é porque Ele nos segue amando antes. E sempre que fazemos a resposta. E quando nós, e se isso acontecer com aquela pessoa que me fez a pergunta, e se isso acontecer comigo, e se isso acontecer contigo, meu amado e minha amada, ainda assim ali o amor de Deus vai nos alcançar. Porque o amor de Deus não depende daquilo que nós fazemos para Ele. O amor de Deus não depende o quanto nós compreendemos o amor dele. Aliás, por mais que a gente compreenda, por mais que a gente entenda, por mais experiência que a gente tenha, estamos muito, muito, muito longe de realmente entender a dimensão, a profundidade do amor de Deus por nós, do cuidado de Deus, do favor de Deus, de tudo que Deus então tem feito por nós. Em parte nós compreendemos, mas não tem como. E por mais que a gente cresça, e nós crescemos nas coisas do Senhor, ainda assim estamos muito longe de saber, de entender e compreender de forma humana e natural tudo que envolve, tudo que implica o que Deus tem feito por nós, né? Nada que a gente faça pode compensar, nada que a gente diga pode compensar. Não funciona assim, não é assim. Mas então quer dizer que eu estou dizendo que eu não preciso saber mais das coisas de Deus,
Então eu estou dizendo que eu não preciso fazer mais nada porque Deus me ama independente daquilo que eu faça? Não, eu não estou dizendo isso. Porque eu lembrei também, disse isso para aquela senhora, aquela pessoa de idade, que enquanto nós vamos entendendo, compreendendo, e enquanto nós temos força física, devemos fazer aquilo que Deus nos pede para fazer. E uma outra coisa interessante, na nossa caminhada, nós vamos assim tendo revelações da parte do Senhor, em diversas áreas. E quando eu uso a palavra revelação, por favor, não se engane aí, mistificando por demais esta palavra. Há revelações mais intensas, mais profundas, mas quando nós, por exemplo, recebemos um selo de Deus para amar alguém da família. Deixa eu usar uma outra expressão, talvez mais simples, né? Quando cai a ficha de alguma coisa que a gente não estava fazendo e a ficha caiu, então vamos fazer. Isso é uma revelação nova, de fazer uma coisa que até então não estávamos fazendo. E na proporção que nós temos condição, devemos fazer. Se talvez até esta palavra, o amado que me acompanha, a amada que me acompanha, não tinha se dado conta de, por exemplo, orar por alguém, mas está agora lembrando de orar, de assumir o compromisso de orar por uma situação, por uma pessoa. Então, caiu a ficha, é uma revelação. Se está agora sendo tocado pelo Senhor, quem sabe aí vendo as bandeiras, né? Olha aí, a bandeira do Brasil. Estamos num momento delicado no Brasil, muito delicado. Então, quem sabe ao ver a bandeira, pode parecer uma coisa simples, né? Gente, essas bandeiras estão aqui por uma razão, né? Aí a bandeira do Brasil, aqui mais atrás, ali, não dá para ver bem dentro, é a bandeira de Jerusalém, né? As cores de Israel. Temos aqui a bandeira de Cuba. Essa bandeira eu trouxe de Cuba, um lugar onde nós temos abençoado muito, investido tempo, dinheiro, recurso, né? Temos aqui a bandeira do Chile, que está passando um momento muito delicado também. Temos aqui a bandeira da América do Norte, Estados Unidos. Então, se por exemplo, estou dando um exemplo, né? Ao ver essas bandeiras, aqui temos aqui o globo, né? Cadê? Aqui. Aí o globo terrestre. De repente, vendo isso aqui, o Espírito Santo está tocando no seu coração para orar para essas nações, para contribuir financeiramente com missão. Se o Senhor está tocando no teu coração para nos ajudar de alguma forma, Ele está tocando, então, e isso não era uma realidade até ontem? Bom, até ontem era até ontem, mas agora é uma revelação. Então faça isso. Lá em Efésios 2, 8, 9 e 10 diz assim, é um trecho bastante conhecido também. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É o que eu estou dizendo, né? Não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é para a gente se achar fazendo alguma coisa. Mas não quer dizer que nós não devemos fazer o bem enquanto temos oportunidade. Verso 10 diz assim, pois somos feitura dele do Senhor, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Aquilo que vamos entendendo e vamos compreendendo e temos condições de fazer, devemos fazer. Talvez aquela senhora, já nessa idade avançada, não tenha mais condições de ir de casa em casa e evangelizar as pessoas como ela fazia no passado. Eu a conheço já há muitos anos. Então talvez nesse momento ela não tenha mais condições de fazer isso. Mas quando ela recebe uma visita em sua casa, e pessoas a visitam porque eu sei, ali ela tem uma oportunidade de testemunhar do amor de Deus. Então, aquilo que ela fazia antes, ela não tem condições de fazer agora. Mas alguma coisa ela tem condições de fazer, então deve fazer. Se amanhã depois ela perder a memória, perder essa faculdade de comunicar, então não fará mais. Mas enquanto teve condições, fez não para ser salva,
mas fez porque era salva. É diferente. Nós não fazemos o que fazemos para sermos salvos, mas fazemos o que fazemos porque somos salvos. Eu queria terminar essa palavra com uma pequena comparação que me ajuda muito. Eu sou casado com minha esposa, com a Joana, já há 42 anos. E eu amo muito a minha esposa. E na medida em que eu vou percebendo algumas coisas que ela gosta, e sabe, o casamento é um desafio muito interessante. Estamos casados há 42 anos e tem coisas que eu recentemente descobri a respeito da Joana. Algumas preferências, algumas coisas que ela gosta e outras que ela não gosta. Coisas que eu estou descobrindo recentemente. Então, porque eu a amo, eu procuro fazer coisas que a alegram, a satisfazem, que vão ser boas para ela. Eu a amo, por isso eu faço assim. O que eu faço, o que eu falo com relação a ela, não faço para ganhá-la, para conquistá-la, no sentido de tê-la, porque eu sou dela, porque ela é minha, como diz a própria palavra, né? Mas porque há uma relação de amor entre nós. Então eu não faço no reino, né, o que faço para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu faço o que eu faço. Amém? Pai, obrigado por esta palavra. Nos dê graça para entender, coração disponível para tê-la, para guardá-la, e realmente um espírito inclinado para obedecer. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus te abençoe.